Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, o evangelista Renato. Quero trazer nesta noite uma palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versos é o 32, louvado seja Deus. E assim vai dizer a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 9, versos 32. O texto fala a cura de Enéas. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou, e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto da palavra do Senhor, o qual acabamos de meditar. Esse texto, ele vem nos relatar algo sobrenatural que o Senhor Jesus operou pelo intermédio do seu servo, o apóstolo Pedro. A Bíblia, ela vem nos dizer, nos relatar que Pedro, ele já tinha passado por todas as partes. Pedro, ele vinha vindo daquelas dispensações que houve em Jerusalém, junto com muitos dispersos que foram fazer missões em vários lugares. E em um desses lugares, o apóstolo Pedro, ele assenhorou, ou seja, desejou em seu coração de visitar a cidade de Lida, porque o intuito de Pedro era visitar os irmãos que habitavam na cidade de Lida, porque muitos desses irmãos também que passaram a residir na cidade de Lida eram judeus também refugiados, eram judeus que também, depois das dispensações, eles começaram a habitar nesta cidade por nome de Lida. Agora Pedro estava fazendo uma missão próximo de Lida. Agora Pedro, acredito eu que impulsionado pelo Espírito Santo, ele desejou visitar os irmãos que estavam na cidade de Lida. O que eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, é que nós temos que ter também esse mesmo sentimento de visitar nossos irmãos, passar em lugares aonde nós um dia pregamos a palavra de Deus, porque o objetivo é saber como os irmãos estão, se os irmãos estão firmes na fé, ainda estão de pé. Pedro, agora ele vai diretamente para a cidade de Lida. Muitas das vezes nós não sabemos, meus irmãos, mediante as missões que Deus ele nos encarrega, nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos qual é a situação daquele lugar onde Deus está a nos enviar. Pedro, ele obedeceu a voz, o comando de Deus. Ele foi para a cidade de Lida, mas jamais iria pensar, jamais iria imaginar, que o que ele iria encontrar ali, na verdade, não seria irmãos, mas sim pessoas necessitadas da palavra de Deus. O objetivo era visitar irmão, mas ali havia um homem por nome de Enéas. A Bíblia diz que este homem, ele era paralítico. Este homem tinha uma deficiência, irmãos. Uma deficiência que nenhum de nós, ele quer passar, irmãos. Porque, irmão, uma pessoa com deficiência é uma pessoa que para tudo, ele depende dos outros, irmão. E coisa ruim, meus irmãos, é uma pessoa ser dependente dos outros para tudo.
até mesmo para poder fazer suas próprias necessidades. Este homem, por nome de Enéas, estava vivendo em uma situação que nenhum de nós queria passar, irmão. Era um homem que estava sem perspectiva de dias melhores. Era um homem que não podia sonhar. Era um homem que tinha que aceitar aquela deficiência na vida dele por toda a sua vida. Eu quero dizer para você que se encontra em um tipo de deficiência. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus ele tem poder de mudar o quadro. Deus ele tem poder de mudar a tua situação. Ele tem poder de reverter. Enéas não imaginava, porque Enéas já estava conformado. Talvez eu esteja falando com você aqui neste vídeo. Talvez esse vídeo vai chegar em ti, vai te alcançar. Talvez você já se conformou com essa deficiência. Mas eu quero te apresentar alguém aqui que tem poder de transformar essa deficiência em bênção na tua vida. E o mais principal é a salvação da tua alma. A Bíblia diz que quando Pedro ali entra, meus irmãos, ele vê aquele homem vivendo naquela situação. E Pedro, como um homem de Deus, um homem cheio de compaixão, porque é assim que nós temos que nos comportar. É assim que nós temos que nos proceder. Ser homens e mulheres cheios de compaixão. Pedro era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Pedro era um homem que estava convicto da sua chamada. Talvez eu esteja falando com você que talvez tenha dúvida na tua chamada. Mas a partir de hoje, esteja convicto da tua chamada. A Bíblia diz que Pedro, quando viu aquele homem naquela situação, imediatamente ele usou a autoridade de Deus, a unção do Espírito Santo que estava na vida dele. E disse para Enéas, levanta-te, faz tua cama. A Bíblia diz que ele logo se levantou. E é incrível que nesta cidade, por nome de Lida, havia cristãos, irmão. Havia pessoas também que serviam a Deus. E você pode estar me perguntando, mas pregador, mas o porquê que este homem não foi curado? Deus usando essas pessoas, esses irmãos que habitavam na cidade de Lida. Eu vou te explicar. Porque há missões que Deus ele tem aquela pessoa específica. O que é para eu fazer, eu tenho que fazer. O que é para você fazer, você tem que fazer. Não adianta enviar 2, 3 ou 4, não adianta. A missão, se ela foi designada a nós, então vamos obedecer o comando de Deus. Porque não vai funcionar se for outra pessoa. Porque Deus ele tem aquela pessoa específica. Deus ele tem você como específico. Aceite o chamado de Deus nesta noite. A Bíblia diz que na mesma hora, através da unção, do poder do Espírito Santo, aquele homem se levantou. Aquele homem naquele momento poderia já voltar a sonhar. Aquele homem naquele momento em diante poderia já ter perspectiva de dias melhores na sua vida. Aquele homem naquele momento ele foi restaurado. A Bíblia diz para nós que o impacto, irmãos, foi muito grande. Entenda, irmãos, o Senhor diz que todo aquele que crê nele fará coisas mais do que ele fez. E os sinais seguirão aqueles que creem no Senhor. E é no nome do Senhor que nós vamos, irmãos. É no nome do Senhor que você vai colocar as mãos, que você vai orar. E a pessoa vai ser curada, vai ser restaurada, meus irmãos. A Bíblia diz para nós que o impacto, irmão, foi muito grande. Pedro, ele não usou o nome de Tiago, de Felipe,
de Mateus, de outros apóstolos. Não, irmãos. Ele não copiou ninguém naquele momento. Porque se ele copiasse, nada iria acontecer. Mas ele usou o nome daquele que diz: sede meus imitadores. Então nós temos que imitar Cristo. Nós temos, irmãos, que imitar Cristo. Porque se nós imitar Cristo, o milagre vai acontecer. O poder de Deus vai ser manifesto. Meu Deus, que presença maravilhosa. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que todos ali lidam ao contemplar os sinais, porque é bíblico. O Senhor disse: não vejo sinais, de maneira alguma o crereis. Porque, irmãos, não adianta ter pregação e não ter sinal. Não adianta só pregar, não ter revelação, não ter profecia, não ter visão. Não adianta, irmãos. Tem que ter sinal, porque o Senhor disse que os sinais seguirão o que crê. E se o povo não vê o sinal, não crerei, irmãos. E a Bíblia diz para nós que o impacto foi tão grande que toda a cidade de Lida se converteu ao Senhor naquele momento. Deus quer te usar nesta terra como um ganhador de alma. Deus quer te fazer um grande homem. Deus quer te fazer uma grande mulher nesta terra. Então não se limite diante daquilo que Deus te confiou. Não deixe as palavras negativas. Não deixe as palavras de maldição ela entrar no teu coração, ao ponto de você querer desistir da tua chamada. Talvez eu esteja falando com pessoas que já pensou em desistir da sua chamada. Mas o Senhor, nesta noite, Ele fala contigo, que foi Ele quem te chamou, que foi Ele quem te escolheu, que foi Ele quem te capacitou. E se Deus te capacitou, cinge os teus lombos, pega a espada do Espírito, calça a sandália do Evangelho e faz a obra de Deus. A Bíblia diz que o impacto foi muito grande. Até mesmo a cidade que ficava ao lado de Lida, por nome de Sarona, ela foi alcançada também. Eles acreditaram no poder de Deus, porque viram que aquele homem antes era paralítico, e aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Deus, Ele conta contigo, meu irmão. Deus, Ele conta contigo, minha irmã. Se levanta, saia deste quadrado, deixa Deus te usar. Seja uma voz profética nesta terra, assim como Pedro e muitos dos discípulos foram voz profética nesta terra. Deixa-se ser moldado pelo poder do Espírito Santo, e Deus, Ele lhe honrará grandemente na face desta terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe a todos. Aqui quem vos pede, o Senhor Cristo, evangelista Renato, que essa palavra de Deus, ela fique guardada no teu coração. Deus abençoe, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus. Se possível, se inscreva no meu canal, dê-me uma ajuda aí, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém?